Seja bem-vindo ao Linha de Frente, é o conteúdo de política do Grupo Aratu, sempre trazendo personalidades políticos, empresários, autoridades importantes que podem nos fazer refletir e entender melhor o segmento de política no nosso estado da Bahia. Agora a gente tem a presença aqui no Linha de Frente do presidente do Sindicato dos Rodoviários, também vereador no segundo mandato e presidente da Comissão de Transportes da Câmara. Estou falando com Hélio Ferreira, do PCdoB. Seja bem-vindo, Hélio. Eu que agradeço, Pablo. Satisfação estar aqui com todo o seu público, seus ouvintes, para a gente poder dar nossa contribuição, tirar desse debate importante da nossa cidade, que é o transporte público. Grande parte da população e grande parte do público da Aratu, do Aratuon, já conhece o rosto de Hélio Ferreira em muitas manifestos, entrevistas, defendendo o Sindicato dos Rodoviários. O Sindicato dos Rodoviários, os sindicatos em geral, também podem ser considerados um instrumento político em favor da sociedade? Com certeza. O movimento sindical em si é um instrumento político. Então, extremamente político, né? É dos sindicatos que nascem muitas lideranças, como o presidente Lula nasceu do movimento sindical, vários deputados federais, deputados estaduais. Então, o movimento sindical realmente é um ser político que contribui bastante na sociedade, tem contribuído com o direito dos trabalhadores, contra as reformas que prejudicam, que são danosas, com muitas conquistas que hoje existem na CLT. Então tudo vem de um movimento do sindicato nas ruas, nas suas categorias, e quando se une todo mundo no objetivo de conquista. Então o movimento sindical tem dado uma grande contribuição na sociedade. Quero conversar com Hélio Ferreira sobre política. Lógico que a gente vai falar sobre o sistema de transporte em Salvador, crise da CSN, se os funcionários, ex-funcionários já estão sendo indenizados devidamente. Mas eu quero começar a conversa com você com uma impressão minha. Eu não tenho ainda os dados, mas eu tenho a impressão que a população de Salvador tem sido, digamos, alijada do sistema de transporte público. Tem questões de aumento de tarifa, tem questões de dificuldade de acesso, de linhas que foram retiradas, principalmente do transporte rodoviário. Você tem informação sobre isso? A população de Salvador está excluída do transporte? Pablo, está assim, a maioria da população está excluída do transporte público. Quando foi feito esse modelo de licitação, acho que em 2016, 2014, eu coloquei isso claramente, que aquele modelo não ia dar certo. O que está errado no modelo? Olha, é um modelo de criar três empresas, né? Você pegou 18 empresas, centralizou em 3 e mostrou aí agora que não deu certo, né? Nós tínhamos em Salvador 2.700 ônibus quando fez a licitação, e hoje nós temos aí menos de 1.800 ônibus, né? Devido à pandemia, mas antes da pandemia já tinha 2.216 ônibus. Então quando você reduz, a população cresce, e você reduz a quantidade de ônibus, o que é que acontece? A população vai ficar carente dos ônibus. Foi o que aconteceu, são reclamações gerais nos bairros, da retirada de ônibus, as pessoas andando mais. Então eu acompanhei isso de perto nos bairros, principalmente na campanha, e tenho acompanhado diariamente, onde os ônibus passou a ser praticamente andar nos corredores. E hoje, quando você tem bairros mais distantes, as pessoas vão andando. Por exemplo, Cidade Baixa, hoje você tem uma dificuldade de pegar ônibus, porque os ônibus só passam mais nos corredores do Caminho de Areia, no Dendezeiro, na Luiz Tarquínio. E essa alternativa de colocar os stacks, os amarelinhos, os ônibus menores para ir nas vicinais, isso está funcionando? Isso é uma falsa sensação de ônibus, isso não funciona e não está acontecendo dessa forma, entendeu? Não está indo lá mesmo próximo ao passageiro. Então tem muita carência do ônibus. Na realidade, o ônibus hoje por pneu está sendo mais pela questão econômica do que para atender a população. Como está em crise, então ele é ajustado para sobreviver à crise, de uma forma econômica, do que atender a população. E a população está muito carente com essa situação do ônibus, com desativado muitas linhas mesmo, que foi desativada com esse modelo, como eu falei, e além do mais é uma tarifa cara, onde a maioria da população hoje não tem acesso ao transporte público. Hoje nós temos mais gente sem acesso do que gente que tem acesso. Então de cada 10 pessoas a gente pode dizer o quê? Metade e metade. 5 não tem como usar o transporte ou público. 6, né? Ou 5 ou 6. Então, é preocupante isso, né? É um problema social profundo e eu acredito que essa bolha ela vai estourar, né?
ela vai ser furada. Isso não vai ficar assim para sempre. A população agora vai reagir a isso, né? A população, quando ela não tem acesso ao transporte público, ela não tem acesso à saúde, ela não pode ir para o médico, ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à cultura da cidade, então ela fica refém ali dentro do bairro, se adoecendo ali dentro do bairro, sem ter acesso ao serviço da cidade. Esse tema crise do transporte público sempre eu gosto de trazer aqui no Linha de Frente, porque a população depende de discussões como essa. Aí eu perguntei para algumas pessoas importantes, o vereador presidente da Câmara, Geraldo Júnior, o vereador Henrique Carvalhal, que também conhece do assunto. Eles mencionam uma crise nacional. Até que ponto essa crise é do Brasil todo e até que ponto é de Salvador? Realmente é uma crise nacional. O transporte público por pneu, ele passa por uma crise nacional devido justamente à remuneração e à quantidade dessa coisa que tem, esse problema social que tem sobre o passageiro. Eu convivo mais direto aqui. Quando a gente está mais perto do problema, a gente vê o problema maior entre nós. Então, eu não tenho dados, mas não acredito que nacionalmente tenha essa grande quantidade de pessoas fora do transporte público, proporcional assim à população. Então, esse é um problema que, se corrigido, talvez dê um equilíbrio ao transporte público. Mas, para se corrigir isso, precisa criar tarifas sociais, de um tipo de subsídio sobre tarifas sociais. Não subsídio direto para as empresas, como acontece com outros modais, mas um subsídio por tarifa social que corrige esse problema social, equilibra o transporte e não precisa ter aumento de tarifa. Para eu entender como seria o subsídio. Hoje é dado subsídio, mas é dado para compensar possíveis perdas da empresa. É garantida uma quantidade de tarifas pagas. Isso. Na sua hipótese, na sua ideia, por exemplo, seria R$ 4,40 a tarifa normal, mas determinado segmento social pagaria R$ 2,20, pagaria R$ 2,00. Como seria isso? Eu acho que seria o seguinte, por exemplo, você poderia criar a tarifa social e botar todos os estudantes de escola pública para ter o acesso gratuito, né, com a tarifa social. As pessoas de baixa renda, né, ter a tarifa social, os desempregados, reduzir a idade do idoso para 60 anos. Então você ia colocar essas pessoas, ia corrigir esse problema, dando acessibilidade a essas pessoas, e essas pessoas iam ter o serviço. Então as empresas teriam que botar mais ônibus de qualidade, com ar-condicionado, porque ela ia ter rendimento, né? Nós temos uma licitação que foi feita para passar 28 milhões de passageiros por mês. Infelizmente, antes da pandemia estava passando 20 milhões. E hoje passa 12 milhões, depois da pandemia. Então, aí, para o público entender, passam 12 milhões na roleta, na catraca, mas a Prefeitura, o Poder Público, paga por 28 milhões, é isso? Não, não paga. Esse é o erro, porque o contrato tem um equilíbrio, né? É para ter um equilíbrio, mas não paga. Então, ela reduziu devido às condições. O passageiro devido também à pandemia. Mas já reduziu lá atrás, antes da pandemia, né? Devido a algumas medidas, e essas medidas de retirar ônibus, porque eu acho assim, essa medida de você desativar linhas, tirar ônibus dos bairros, ela tanto prejudica a população, como acho que prejudica o próprio sistema e desequilibra, né, as empresas. E aí... A gente falou muito sobre o usuário, a dificuldade do usuário. Você me traçou um cenário aí, que eu não quero também fazer alarmismo nem nada, mas o cenário que você está me traçando é de a longo prazo, a médio prazo, aliás. O que aconteceu com a CSN pode acontecer com as outras bacias, pode quebrar, pode falir. Com certeza, tanto aqui em Salvador, se pegar no estado também já está acontecendo isso. E pode isso acontecer. Se não tiver a mão do município, né, para intervir, poderá acontecer sim a falência do sistema em todo como se. E aí vai ser muito ruim para a cidade, para a população. Eu não acredito que o prefeito deixe isso acontecer, né, porque o transporte público, acho que é um dos maiores desafios que ele tem, independente de lado político ou não. Eu acho que eles devem estar trabalhando a nível nacional, porque eu acho que é necessário hoje criar um fundo de mobilidade nacional para poder tratar das questões do transporte público por pneu nas grandes e médias capitais. Então, há uma grande necessidade disso. E Salvador, que é a terceira maior capital do Brasil, precisa de um olhar mais delicado com essa situação, principalmente para corrigir esse problema social. Um olhar mais sensível é o pedido aqui, a cobrança de Hélio Ferreira e a cobrança de toda a sociedade. Ele é vereador pelo PCdoB, presidente da Comissão de Transporte da Câmara e, sobretudo, presidente do Sindicato dos Rodoviários, um dos sindicatos mais fortes. Eu quero conversar com ele sobre isso, mas eu quero tirar um pouco o olhar do usuário, do passageiro, agora olhar para o profissional, para o rodoviário. Me preocupa muito os casos de depressão. A gente acompanha aqui na imprensa, quando chega no estopim, o turista, o cobrador, o rodoviário em geral, pega um veículo, comete alguma situação de surto
de ataque de pânico. São muitos casos desse gênero? Não são casos isolados, ainda bem, graças a Deus, né? Mas o trabalhador de transporte, ele vive uma pressão muito grande, né? Primeiro, a pressão que ele tem do dia a dia, das suas escalas, né, das gerências. Depois ele vive a pressão mesmo social, né? Quando você tem essa maior quantidade de pessoas que não tem condições de andar no transporte público, o rodoviário termina sendo também essa parede, esse impacto, né? Das pessoas que às vezes acham que ele pode ceder e não pode porque tem que cumprir aquelas regras da empresa, pode ser punido. Então tudo isso influencia também no psicológico, né? Mas são os trabalhadores de transporte, são assim uns verdadeiros heróis, porque ele é psicólogo, ele é médico, ele é tudo ali dentro do ônibus, né? Ele, no dia a dia ali, a gente está ali trabalhando, ouvindo as pessoas, tentando ajudar de alguma forma, né? Porque as pessoas terminam se fazendo um elo de amizade ali entre o motorista e o cobrador. E ele, Hélio, está na ponta. É notório, por exemplo, quando acontece algum problema de segurança pública em um bairro, o primeiro afetado é o transporte. E isso que eu ia falar sobre a questão do psicológico também, é a questão da segurança pública, né? Então hoje eu tive uma reunião com o novo secretário de Segurança Pública, uma reunião ampla com várias pessoas, e eu estava sugerindo a ele que o combate à segurança para o transporte público, a questão da segurança, ela é um dos principais, eu acho que tem que ser pelo investimento tecnológico, né? Porque hoje as pessoas têm medo de andar de ônibus, né? As pessoas andam no metrô, né? Tem câmera, tem tudo, é difícil ter um assalto no metrô, mas as pessoas têm medo de andar de ônibus porque a maioria dos assaltos hoje é dentro do ônibus, né? E não é mais com o cobrador e o motorista, já é menos, hoje é com os passageiros. No início da manhã, pegando o trabalhador que está indo para o seu serviço. E nós temos a dificuldade, graças a Deus melhorou com nossas intervenções no comando, né? No comando, mandar um abraço para o comandante geral que nos recebe bem e que melhorou bastante devido a tomar algumas medidas. Mas a gente tem sofrido também bastante, que a gente sai de madrugada, chega de madrugada, então a gente passa esses momentos tensos quando a gente já sai de casa e quando ele vai chegando em casa, né? Mas isso deu uma melhorada sobre essa questão, mas a questão maior hoje do transporte público é a segurança dentro do ônibus. Aí eu vou com você. Você entende muito bem desse assunto. Delegacia especializada, companhia de polícia militar, ações da polícia militar, esquadrões para acompanhar ônibus, nada disso está conseguindo suportar essa questão. Por quê, Pablo? Eu acho que a fórmula está errada. Como seria a fórmula? Como é hoje, como seria na sua opinião? Primeiro assim, a polícia faz um trabalho excelente, os policiais civil e militar. Mas ela faz um trabalho geral. Eu acho que precisa criar uma fórmula específica para o ônibus. Nós vamos criar aqui um modelo de segurança para o ônibus. Estruturar a delegacia do GERC, botar efetivo, setor de inteligência. Acho que o Tribunal de Justiça também, o Ministério Público também na mesa, porque às vezes a polícia faz um trabalho incansável de prender os meliantes. E em seguida ele é solto nas audiências de custódia, não fica muito tempo preso. Então tem uma série de fatores, de conjuntos que pode se juntar e criar um modelo assim de transporte de combate ao assalto a ônibus e a segurança do usuário do transporte público. Então aí precisa montar essa mesa, essas estruturas e esse investimento tecnológico. Uma inteligência integrada com vários cabeças pensantes. Isso. Eu cheguei a entrevistar há menos de um ano. Em algum momento aqui em Salvador a gente teve um dia especial com 0 assalto a ônibus. Agora, recentemente, eu percebo 5, 6, 7 em média por dia. Por que está acontecendo essa reincidência, essa volta? Olha, com certeza é a crise do país, né? Quando você tem um momento de crise, sem benefício social, o benefício era 600, baixou, muitos deixaram de receber. Então a fome aumenta, a miséria aumenta, o desemprego. Então aqueles que são menos parados, né, na sociedade, né? Então termina caminhando para um caminho errado. Então é isso que aumenta o quê? O número da violência. Então quando você aumenta o desemprego, a violência, claro, ela vai se aumentar em seguida. Então é fruto dessa questão social que existe no país. Hoje a categoria, os rodoviários em geral, vocês calculam quantas pessoas estão nesse segmento dos rodoviários em Salvador? Salvador, hoje nós temos 13 mil. 13 mil, é muita gente. Sindicalizado, assim, que é atuante, que paga contribuição. A maioria, quase todos. Quase todos. 13 mil famílias diretamente vêm
com a bomba. A CSN sofreu intervenção da prefeitura, tentou aí por alguns meses manter, não conseguiu manter. Depois a CSN até chegou a perder temporariamente os veículos, agora parece que uma parte da frota foi recuperada. E como é que fica o pai de família quando recebe uma notícia como essa? É um abalo psicológico muito grande, né? Primeiro, o medo de perder o emprego, né? Nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas aposentadas e outros que já queriam sair, queriam botar algum negócio, tinha outros empregos. E nós conseguimos aproveitar a maioria, né, dos companheiros, né, no sistema REDA até que outra empresa assuma, né? De 4.500 trabalhadores, a gente conseguiu aproveitar aí 2.800 trabalhadores. Então, tiramos a parte que queria sair, os aposentados, os que estavam no INSS, né, alguns aposentados por invalidez, e chegamos a esse número que é o pessoal que está no REDA. Mas estamos com muitos problemas ainda com a CSN, como, por exemplo, a homologação deste acordo que foi feito, né? Era um acordo que a gente previa que se homologasse em 10, 15 dias, e hoje já tem quase um mês, né, sem conseguir homologar, né? Porque tem que ter o parecer dos Ministérios Públicos. Então a gente já teve o Ministério Público, parecer do Ministério Público do Trabalho, do Estado, e falta o Ministério Público de Contas, né, para que possa ser homologado e esses companheiros possam aí receber suas indenizações. Mas a gente tem feito um trabalho, né, nosso jurídico, ao do parabéns aqui do sindicato, que fez um trabalho assim muito dedicado para que esses companheiros pudessem sacar o FGTS já depositado em suas contas, né. A gente mesmo deu a entrada no seguro-desemprego, já começaram a receber o seguro-desemprego, esses que ficaram de fora. E os outros que ficou, continuam trabalhando, recebendo pelo regime REDA. E nossa cobrança agora é que homologue o acordo para poder resolver também logo a vida desses companheiros. E é bom porque estou falando aqui com o presidente do sindicato, o vereador, e eu sei que você tem a dimensão da responsabilidade do trabalho de vocês, que não é apenas com essas 13 mil famílias. Eu posso dar um exemplo muito claro. Recentemente houve um anúncio, numa quinta-feira, olha, na segunda-feira não teremos ônibus, os rodoviários entrarão em greve, e esse anúncio, até o domingo pelo menos, foi o mais comentado aqui no Aratu On, aqui na TV Aratu. É o tema que todo mundo quer saber. Teremos ônibus numa segunda-feira, teremos greve? Ou seja, a responsabilidade é pela sociedade inteira. O que foi que houve ali que vocês conseguiram contornar? Por que a greve parecia inevitável naquele momento? Olha, um impasse, a crise do sistema, né? Os empresários colocando a crise na mesa, então se criou um impasse. Nós levamos quase 90 dias negociando. E os trabalhadores têm as suas databases, né? A nossa é 1º de maio, e a gente começou desde março entregando nossa pauta de reivindicações e fazendo as negociações. Infelizmente, devido à situação, houve um impasse muito grande. Foi uma campanha salarial assim, muito também do psicológico dessa situação toda financeira. E aí a gente não teve outro caminho, não foi estabelecer a greve, né, que é o único instrumento que o trabalhador tem, né, de pressão para poder resolver o problema. Nossa intenção não era fazer a greve, somente nesse momento. Mas a gente também não poderia deixar de fazer a campanha salarial. Então, no momento, que eu digo assim, no último minuto, né, aí apareceu essa luz no fim do túnel. O que foi realmente que conseguiu desatar esses nós? Olha, nós fizemos publicamente um apelo, né, ao gestor, né, ao prefeito, como eu falei, independente de qualquer posição política, ele é o gestor da cidade, né, o prefeito da cidade, tem essa responsabilidade do transporte público, e a gente solicitou em público que ele fizesse a mediação para sair do impasse. E aí, em 2 dias, né, no sábado e no domingo, em 20 e poucas horas, a gente conseguiu sair do impasse e fazer uma proposta, né, que foi razoável para os trabalhadores nesse momento de pandemia, inflação alta. E a gente conseguiu, que hoje ainda é uma das melhores propostas aqui no Brasil. Pois é, diante do contexto atual, me parece que foi um resultado importantíssimo para os trabalhadores. Né? Eles conseguiram um reajuste muito bom. Muito bom, as categorias quase nenhuma estão conseguindo fechar acordo. O ano passado, a maioria não fechou acordo, inclusive do setor de transporte não fizeram campanha salarial. Acho que a gente foi o único estado que fez. E agora a gente conseguiu fechar novamente. Então, está acontecendo um problema, né? Nós estamos ficando com salários maiores e outras capitais com salários menores, né? Lamentável essa situação, mas a gente está fazendo aqui a nossa parte, né? Porque esses trabalhadores daqui estão enfrentando essa barra aí pesada, todo o Brasil, mas aqui a gente está na linha de frente também desde o início,
Você vê os ônibus aí superlotados, porque não tem ônibus suficiente para enfrentar a pandemia. Não só ônibus, é tudo, é metrô, ônibus. Os modais de transporte hoje do Brasil em si, ele não é preparado para enfrentar uma pandemia dessa natureza. Então, são superlotados. E a gente teve dificuldade lá no início, até com os EPIs, equipamento de proteção, para a questão do Covid. Então, foi muita luta. Para a gente conseguir uma máscara, eu tive que pedir um amigo meu, que é deputado, para botar a emenda no projeto de lei da Assembleia, para poder a gente conseguir 2 máscaras lá no início. E daí foi que a gente começou a andar, fazer cortina de proteção, fazer aquelas máscaras também, as máscaras diferentes, aquela tela que bota na frente, fazer a medição de temperatura, desinfeccionar os ônibus nas garagens, nos terminais. Até chegar na vacinação. Chegar na vacinação. O teste rápido também, conseguimos os testes rápidos. E a vacinação foi uma grande vitória. No Brasil, trabalhei no transporte, que primeiro começou a ser vacinado foi aqui em Salvador, né? Como é que está a categoria hoje em termos de Covid, percentual de trabalhadores contaminados e óbitos? Olha, óbitos a gente já tem 37 óbitos. É um número lamentável. Lamentável, né? Contaminado a gente não tem esse controle. Infelizmente a gente solicita, mas não conseguimos esse controle de contaminados. Mas tem um grande número aí de companheiros que tombaram aí nessa guerra do Covid, né? Lamentavelmente. Falando em todos os cuidados, todas as preocupações. É muito difícil. E é um choque, Pablo, é um choque. Imagino. O colega fica arrasado, a família... A semana passada eu perdi um colega, amigo mesmo, trabalhei com ele, fui cobrador dele. Aí quando você vê a notícia do óbito do colega, você tem um choque. É um sofrimento para muitas das categorias. Hélio, você falou dos outros modais, você é especialista do transporte sobre pneu, mas eu quero falar sobre metrô, sobre o VLT do subúrbio, essa nova possibilidade do uso do subúrbio, que me parece uma modernização, porém acompanhada de um grande aumento de tarifa. Isso também termina desembocando naquilo que você começou a falar, né? Com certeza, Pablo. Continua as medidas, né, sendo tomadas para o transporte público, continua aumentando o problema social no transporte público. Eu sempre estou alertando, né, eu falo isso dentro da Câmara, eu faço muitas audiências públicas com técnicos e venho alertando. Essa bolha vai estourar. E tomara que não seja igual em 97, parece que teve um quebra-quebra de ônibus, né? Que seja uma coisa pacífica. Né? Mas isso não vai ficar assim. Isso uma hora a população vai reagir. Principalmente com essa questão social que existe no transporte público. É o que eu falei. O VLT, ele vem no subúrbio, no lugar do trem, ele não vai sobreviver com a tarifa. Ele vai ter subsídio. Aí é que eu digo que esse subsídio deveria ser diferente, não para remunerar o transporte que é caro, mas por tarifa social para essas pessoas que não têm condições de pagar a tarifa. Então, a tarifa social é importante tanto no todos os modais, BRT, VLT, metrô e por ônibus. Então é ela que vai corrigir esse problema social e vai equilibrar o transporte público financeiramente. Vamos falar um pouco de política, porque no ano que vem tem eleição para o governo do Estado, eleição para a presidência da República. O PCdoB tem bancada na Câmara de Vereadores, o PCdoB tem bancada na Assembleia Legislativa, tem prefeitos no interior. Qual vai ser a marcha do PCdoB no ano que vem? Vai lançar um candidato próprio? Vai apoiar Jacques Wagner logo de cara? Como é que vai ser isso? Olha, pelo que a gente vê no dia a dia, eu acho que o partido não está mobilizado para lançar a candidatura própria, né? Até porque a gente está da base do governo Rui, fomos da base do governo Jacques Wagner, não tenho dúvida que a gente vai caminhar junto, né? Com Wagner. Mas vai ser uma eleição difícil. Eu vi uma pesquisa, não é querendo botar lenha na fogueira, colocar gasolina, não. Eu vi uma pesquisa recente agora do site Bahia Notícias que coloca Jacques Wagner nas intenções de voto nesse momento, bem atrás de ACM Neto, talvez até com a metade das intenções de voto. Como é que você analisa esse cenário? Eu acho que o cenário está muito indefinido ainda. Eu acho que ainda tem muito tempo para se definir a situação. Eu posso não ver dessa forma, eu posso ver diferente, entendeu? Acho que Wagner é um articulador, um nome forte. Acredito que não vai ser uma eleição fácil, né? Para nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois, né? Mas vai ser uma eleição, mas é bom, isso é bom para a democracia, né? Eu acho que uma eleição como houve a última, né? Foi uma eleição que ganhou no primeiro turno, não foi, teve... Quando você equilibra as forças, você faz um debate melhor para a sociedade e quem ganha com isso é a sociedade.
Antes de terminar, nacionalmente, o presidente Bolsonaro e potencialmente deve enfrentar o ex-presidente Lula. Tá essa polarização, você enxerga como positiva? Olha, eu acho essa polarização, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, com essa polarização ou até com essa questão de se criar outras vias, né? Porque de repente, se você cria várias vias, várias estratégias, você continua com o mesmo modelo político. Então, é melhor que a gente reflita um pouco e olhe para o bem do país e tome a decisão correta, né? Eu acho que a gente tem que... É um momento de muita preocupação e um momento também da gente avaliar, tirar as vaidades de lado, né? E ver qual é o melhor para o país. Hélio Ferreira, vereador em Salvador pelo PCdoB, presidente do Sindicato dos Rodoviários, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Foi muito bom conversar com você, parabéns pelo trabalho à frente do sindicato e também na Câmara. Obrigado, Pablo, eu que agradeço e me coloco aqui à disposição mesmo, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer foi meu aprender mais sobre política e a proposta do Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, sempre traduzindo para a maior parte da sociedade os temas que esses homens e mulheres tratam no dia a dia. Muito bom esse papo, até a próxima oportunidade, até o próximo encontro. Valeu!